Olá, pessoal! E hoje começamos mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje é dia de tirar todas as dúvidas. Hoje é dia de mostrar quem faz o serviço oculto no processo. Essa live é para você que precisa de informação sobre previdência e sobre processo previdenciário. E claro que para isso eu não poderia deixar de convidar alguém que entende muito da área. Sabe por quê? Todo mundo acha que é só chegar lá no escritório, deixar os papeizinhos e as coisas vão se resolver assim. E não é bem assim que funciona. E eu trouxe esse convidado também porque eu acho muitas vezes que eles e os juízes são injustiçados, porque eles não sabem que tem mais de 10 mil processos para um único juiz ver e às vezes para 7, 8 servidores dar andamento. Por isso, hoje eu convidei Diego Toldo, secretário do TRF Primeira Região, aqui da subseção de Vilhena, para conversar e contar um pouquinho para a gente sobre como é o processo, né, Diego? Sobre papão, né? Vocês são a parte legal da coisa. Obrigado, a gente tenta. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer imenso receber esse convite. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço também para dialogar, para abrir as portas do Poder Judiciário Federal, né? A subseção judiciária aqui de Vilhena, a Vara Federal de Vilhena, que conta com pessoal altamente técnico, altamente treinado, mas como você disse, são muitos processos, temos poucos servidores, né? Temos um déficit de servidores, de pessoal, então é um trabalho meio que de enxugar gelo que a gente tenta fazer ao máximo, dar o nosso melhor, e estávamos hoje ainda falando sobre isso entre nossos colegas, que precisamos dar, independente das regras que o tribunal impõe, estamos vivendo algumas mudanças administrativas, algumas mudanças internas com recuo do teletrabalho, que foi uma coisa que avançou demais, que ajudou demais nós, enquanto gestores, a puxar a meta, a cobrar um pouco mais do colega servidor, e o tribunal acabou voltando atrás disso. Nós falamos, gente, independente das regras, a gente tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, e se não der para cumprir tudo, fazer o quê? Nós temos que deitar a cabeça no travesseiro e dizer, olha, fizemos a nossa parte. É isso que tem que acontecer. Que era possível, né, Diego? O que é possível, também não dá pra gente se matar, ficar doente. Aqui eu tenho, no meu currículo como diretor de secretaria, que eu venho desde 2020 com o Dr. Rafael Slomp, que já tinha sido juiz aqui em Vilhena, e quando ele titularizou lá no Pará, me convidou para ser o diretor dele, para acompanhá-lo. E desde que assumi esse cargo de direção, eu não tive nenhum colega com atestado médico. Nenhum colega de ficar adoecido por conta de trabalho. Óbvio, preciso fazer uma cirurgia, cirurgia estética, cirurgia reparadora, qualquer coisa assim. Mas nenhum atestado médico de doença profissional. Então, quando eu digo isso, eu fico extremamente feliz e honrado mesmo, porque a gente tenta deixar o servidor realmente trabalhando da melhor maneira possível, tranquilo, sem... Lógico, a gente tem as pressões, que a gente sofre a pressão da corregedoria, a gente sofre a pressão da OAB, a gente sofre a pressão da parte. Não, isso é normal. Nós os advogados sofrem pressões também. Todo mundo um pouco se pressionando. Vocês. Mas é normal. A gente tem que saber dosar essa pressão, né? E saber lidar com isso. Nós, enquanto gestores públicos, né? Enquanto gestor de uma unidade jurisdicional que tem um monte de processo, que a gente sabe que não está numa situação aceitável, né? Estamos caminhando para isso, se Deus quiser, mas sabendo disso, a gente tem que saber que o colega lá, o advogado, a parte que está insatisfeita, ela vai cobrar da gente, e a gente tem que saber que isso é normal. Porque se ninguém cobrar, a gente vai achar que está tudo bem. Exatamente. E não está. E não Mas, assim. Diego, sabe que você traz uma questão muito importante, né? A questão do adoecimento dos trabalhadores da justiça. Porque, assim, provavelmente tem muitos processos lá para ser julgados de questão previdenciária. Sim. E aí, o que o público não sabe, quem está assistindo a gente, é que vocês são réis mortais, né?
que o burnout atinge não só aquele empregado que está lá, né, na empresa comum, mas atinge muita gente do judiciário também, né? E você contar pra gente que vocês são humanos é muito legal. Na seção judiciária de Rondônia, aqui em Vilhena, como eu te falei, não, desde que eu assumi aqui no ano passado, em janeiro do ano passado, nós não tivemos. Eu sei de casos de antes da minha gestão, aqui em Vilhena. Em Ji-Paraná tivemos casos, em Porto Velho tivemos casos, em Guajará-Mirim, onde eu também fui servidor, tivemos casos. Inclusive, eu fui um dos casos quando estava lá. Então, acontece com todo mundo. Já vi juízes também ter isso. Não, e o bom, gente, é que aí vocês falam assim, né? O povo que tá lá trabalhando lá, olhando o processo, não tá nem aí pra coisa. Olha só o que o Diego acabou de falar, gente. Ele passou por uma situação de ter que se afastar do trabalho, de ficar doente. Então, às vezes a gente pensa que o processo é uma coisa fria, que o servidor tá ali, olha de qualquer jeito, e não é assim, né? Então, a gente tá tirando esse mito aí, né, Diego, que processo é só mais um na lista. Não dá pra tratar assim, não. Não dá pra tratar assim, e a gente... Eu tenho hoje, Camila, 12 anos de justiça. Eu entrei em 2010. Então, são muitos anos. E desde que eu entrei, tenho meu pai no judiciário, tenho minha mãe no judiciário. E sempre carreguei isso comigo de que a gente tem que, ali, quando a gente olha um processo... Antigamente era um papel, né? Hoje não mais, graças a Deus. Mas quando a gente olha ali um número na tela do computador, ele não é só um número. Ele é uma vida, ele é uma pessoa, ele é um dilema social para a gente dirimir. É um problema grave, porque eu penso que ninguém quer ir para o judiciário por ir para o judiciário, né? Não é fácil, é desgastante, a senhora bem sabe. É desgastante, o processo judicial é desgastante para todo mundo. Então, para chegar nesse ponto de ir para um processo judicial, ir para o judiciário, né? A gente sabe que ali tem um desgaste muito grande, já tem um problema a ser enfrentado. Então, se a gente lidar com isso de forma impessoal, não vai funcionar. Então, a gente tem que saber, e trago isso desde sempre, que ali temos que, sim, analisar aquilo ali como se fosse um parente nosso, um amigo nosso, para a gente tratar de forma, não digo pessoal, mas de forma humana, né? Quem me acompanha e segue sabe que esses tempos atrás eu fiz uma live com o Dr. João Batista Lázari, que é um juiz do TRF 4ª Região. E se vocês pegarem lá a fala do Dr. João Batista com a fala do Diego, vocês vão ver o quão humanizada é a justiça, o quanto que esses caras se preocupam em dar o melhor, né? E aí, Diego, eu pergunto pra você, hoje, na tua fala fica assim bem evidente, gente, me permitam acompanhar o celular, mas é que eu abri uma caixinha de pergunta pra saber o que o pessoal queria saber, tá bom? Hoje vocês têm direito a perguntar tudo que vocês querem, né, sobre a questão aí de conhecimento sobre como funciona a Justiça Federal e o processo na Justiça Federal, né? Então, a caixinha estava aberta no Instagram e hoje a gente vai respondendo essa caixinha, né? Você deixa bem claro que você é muito feliz, muito realizado, né, Diego? Sou. Trabalhar no TRF. Eu fico até emocionado, Camila, porque foram muitos anos. Eu passei 2010. Foram 3 anos em Guajará-Mirim. 3 anos, como eu te falei, eu tive burnout, tive depressão, tive hipertensão. Foram tempos difíceis. Eu depois brincava. Quando eu vim embora de Guajará-Mirim, em novembro de 2013, tem uma localidade lá, chama Castelinho, salvo engano, né, na BR, antes de entrar para o entroncamento de Guajará-Mirim, que eu parei meu carro lá e pedi para o senhorzinho a mangueira de água, porque eu não queria levar nem a poeira de Guajará-Mirim embora. Então foram tempos muito difíceis. E aí depois, quando fui para Porto Velho, fui removido para Porto Velho. Em Porto Velho, eu fui para a turma recursal. A turma recursal é, até hoje, uma família que eu tenho, assim... Eu estive em Porto Velho no final de semana e fizemos questão de nos encontrar, de confraternizar. Porque eu adoro quando eu tenho que fazer sustentação oral, porque os desembargadores são os amores. Eu acho muito legal. O Dr. Marcelo, o Dr. Ricardo, eu fui assessor do Dr. Flávio por muitos anos, na assessoria dele, e por alguns anos o Dr. Marcelo na presidência. Eu era assessor da presidência lá na turma recursal. Então, aí já muito legal. E quando veio o convite do Dr. Rafael, eu só saí mesmo porque era uma realização pessoal. Porque desde que eu entrei na Justiça Federal, comecei a acompanhar alguns diretores, ficar próximo de alguns diretores e falar, cara, é isso que eu quero para mim. É gestão.
Eu não sou muito, apesar de ter sido 8, 9 anos assessor, eu não me via nessa função que eu vejo lá em casa, né? Como tenho meu pai magistrado e via ele com dilemas em casa de decidir, de ver de um lado para o outro, e eu acabava passando por isso enquanto assessor, né? Apesar de não ter a força da caneta, mas acabava tendo... é sua. Acabava tendo esse dilema pessoal, às vezes, de cometer uma injustiça, de ficar chateado, enfim. Eu falava, não é isso, eu quero gestão, eu quero gerir, eu quero mexer com número, eu quero mexer com o pessoal, eu quero ver como o negócio funciona, eu quero fazer o negócio funcionar melhor. Eu tenho muitas ideias, vamos lá. E aí, quando ele me convidou, eu só saí da turma pela realização pessoal. Tanto que o Dr. Rafael me ligou, eu estava de férias no estado de São Paulo, ele me ligou e falou, eu estou indo para Tucuruí, você quer ir comigo? Quero. Não vi onde era, não vi localização, nada. Falei, eu quero. E depois que eu fui olhar, eu acessei no Google e tal, tem shopping, tem aeroporto. Eu falei, beleza. Não, mas não era uma galeriazinha bem pequena, chamavam de shopping, e o aeroporto estava desativado. Mais ou menos igual nós somos aqui em Vilhena. Mas assim, vamos lá. Foram 2 anos difíceis, mas 2 anos muita realização mesmo, né? A gente encarar uma gestão pessoal. Gestão de pessoal, gestão de processos. Aí, logo que eu assumi a direção em janeiro, em março veio pandemia. Então, assim, eu falo que quem passou por qualquer tipo de gestão durante a pandemia, meu amigo, é um gestor de primeira. Não tem jeito, né? Com certeza. E aí, deixa eu até fazer um esclarecimento bem interessante, né, Diego? Você tocou num ponto bem interessante, né? Tem muito advogado que costuma falar assim, a decisão quem faz é o assessor do juiz. Gente, eu posso dizer de propriedade, porque eu já trabalhei dentro de gabinete de magistrado. Não é o assessor de juiz como o Diego falou, né? Já que a gente está aqui hoje para desmistificar, né? Para tirar toda essa falsa imagem que às vezes existe, né? O assessor, ele é um auxiliar do juiz, ou seja, ele vai olhar o processo todo para o juiz, vai marcar os pontos principais, vai pesquisar a melhor doutrina, mas no final das contas o juiz só vai pegar aquilo e com base naquilo que ele vê, às vezes ele vai discordar daquilo que o assessor colocou. Algumas vezes, né? E acontece. Às vezes ele tem uma teoria própria, né? Às vezes o Diego gosta de um doutrinador, que a gente chama no direito, que é um autor que escreve lá sobre o assunto. Eu gosto de outro, né? Como juíza. Eu vou usar o meu que discorda do Diego, mas a decisão final é do magistrado. Lembrando que essa decisão também não é assim, a torto e direito. O magistrado olha tudo. Tem 1000 páginas do processo, Diego? Dane-se, né? Ele que leia. Hoje eu posso falar com propriedade, porque assim, eu já trabalho com o Dr. Rafael há 3 anos e um pouquinho. Já o conheço há muitos anos, mas às vezes até uma minuta simples que eu encaminho para ele de homologação de acordo. Que a senhora sabe, a minuta mais simples que tem lá, uma sentença simples, homologação de um acordo. Ele olha, ele vê o processo, ele lê o processo antes de assinar. Às vezes, eu já tive situações de ficar, mas, doutor, mas eu que estou mandando a minuta do senhor, é só o senhor assinar. Não, vou olhar aqui cada ponto. E ele olha e realmente, às vezes, óbvio, somos humanos, né? Como a senhora bem colocou no começo. E às vezes passa alguma coisinha despercebida. Mas aí existe a turma recursal, né? Que são os desembargadores, né? E como eu disse, eu falei que eles são os amores, por quê, gente? Mesmo quando a gente toma, né, uma negativa no recurso, a gente ainda sai de lá, né, tranquilo. Eu digo que eu gosto muito de fazer não gosto de fazer sustentação oral quando sou eu a recorrente, porque quer dizer que eu tomei improcedência no primeiro grau. Mas isso é raro, né? Dá para contar nos dedos quantas vezes eu tive que ir fazer sustentação por um cliente. Mas quando o INSS recorre e eu tenho que fazer sustentação, os desembargadores, eles são sempre assim, muito gentis no trato, eles não destratam o advogado, muito pelo contrário. Assim, é como se você estivesse em casa, como se estivesse aqui nesse podcast conversando, né? Eu gostava muito de acompanhar. A gente, enquanto servidores, às vezes eu ia para a bancada como assessor. Mas às vezes a gente ia na bancada de público para acompanhar. Porque os debates jurídicos são muito interessantes, são três grandes juristas ali, são 3 juízes do mais alto gabarito. Sou suspeito em dizer também, porque trabalhei com eles por muitos anos. O Dr. Marcelo é um amigo pessoal, o Dr. Flávio é amigo pessoal, esteve aqui no ano passado na corregedoria, saímos juntos e tivemos boas conversas, né? O Dr. Ricardo, ele é um pouquinho
eu sou menos amigo dele, mas gente boa. A gente não tinha convívio como eu tinha com os outros, né? Então, mas lá dentro da turma, enquanto chefes, né? Os 3 chefes nossos, sempre muito, muito prestativos, muito simpáticos, muito educados, generosos com a gente. Então, não tem nem o que falar. São excelentes. Diego, você disse para mim que você já virou praticamente Brasil pela justiça, aí federal. Então, quer dizer, você já passou por alguns TRFs, por algumas varas. Dentro desses TRFs, você já chegou a avaliar qual que é o maior tipo de ação? Se são ações criminais, ação tributária, ação previdenciária? O que faz o maior número de processos dentro do TRF? Olha, Camila, apesar de eu ter rodado o Brasil inteiro, praticamente, né? Mas sempre dentro do TRF1. Nosso TRF1 é gigantesco. Hoje perdemos Minas Gerais, mas Mato Grosso para cima é tudo TRF1. Nordeste, tirando os estados do Nordeste mesmo, acho que Bahia e Maranhão são nossos. Mas assim, o TRF1 é muito grande. Ele é muito grande. Então eu passei somente pelo TRF1. Mas hoje, basicamente, são ações previdenciárias. Eu até trouxe um número aqui da nossa vara, que eu tirei hoje, inclusive. Olha que informação interessante. Como tem gente de todo o Brasil, para vocês poderem entender, Vilhena, que é a cidade que a gente está gravando esse podcast hoje, ela tem aproximadamente 90 mil habitantes. Então, presta atenção nesses dados. Se numa cidade de 90 mil habitantes é assim, conforme o Diego vai dizer, quiçá lá fora. Eu tenho hoje 9 mil processos, mas desses 9 mil, 4.800 estão em tramitação, né? Nós temos quase 4 mil processos aí suspensos ou arquivados provisoriamente, que aí são os casos das execuções fiscais, de ações penais que não se encontra o réu, enfim. Desses 4.800, eu tenho 700 processos que são execução fiscal, 2.200 processos de juizado especial. Tá? Então, metade do meu acervo hoje é o juizado especial. Aí, dentro desses 2.200, eu posso te garantir, eu não tirei esse dado, mas posso te garantir que 1.500, 1.600 são de previdenciário. Bem tranquilo. Estou chutando para baixo. Deixa eu até contar aqui pro pessoal, né, Diego? Porque, assim, pra gente, juizado especial é muito comum, né? Mas isso é uma questão de processo. Eu costumo explicar, né, que existem 2 ritos, né? Que é o rito ordinário, que são causas que ultrapassam R$72 mil, né? E o JEF, que é o juizado especial que o Diego tá falando, são causas que são valores abaixo, né? E que aí acaba tendo um rito bem mais rápido, né, Diego? Bem mais rápido, bem mais rápido. Apesar de assim, nós chegamos aqui no ano passado com um déficit um pouquinho, com um represamento em processo em gabinete, depois de uma brilhante gestão da doutora Sandra com o Yuli, que era o diretor aqui antes, né? Brilhante mesmo, eles assim, mas baixaram muito os números, né? Mas as gestões anteriores foram complicadas, então a doutora Sandra deu um gás bem grande. E aí, quando o Dr. Rafael chegou, o Dr. Rafael, ele é um cara incrível, assim, sensacional mesmo. Ele é arrojado demais. Eu falo, de vez em quando, eu pego... Às vezes eu tô olhando o processo no outro dia de manhã e tal, e vejo a assinatura dele 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu falo, o que o senhor tava fazendo? Ah, cara, me deu insônia, eu peguei o computador e fui trabalhar. Falei, pelo amor de Deus, você deixa a gente maluco, a gente vai dormir, não tem nada na tarefa de cumprir. Acorda, tem 800 processos. Não tem condição. Mas, Diego, vou te contar uma história engraçada. E as coisas andam. Apesar de que hoje ainda temos muita coisa em gabinete, né? A senhora bem sabe, né? Os processos, a gente está enxugando, né? Quando chegamos aqui tinha 1.600, 1.700 processos desses 4.800 em gabinete. Hoje nós temos menos de 500. Então, assim, o processo em gabinete ele não para. O juiz decide logo, rápido. Temos Mas o rápido dele é cuidadoso, Diego, porque tem uma história muito engraçada com o Dr. Rafael. Temos um histórico aí, né? Então... Que talvez ele não lembre, mas quando ele era substituto aqui, eu tive uma ação de aposentadoria por idade rural. E houve uma dúvida. E ele foi em loco, colheu o depoimento. Pensa, magistrado que é arrojado a ponto de levantar da cadeira, né? E lá colheu o depoimento. Então, assim, a demora é justificável, né, Diego? Não é uma demora, é um cuidado. A gente tem que buscar a justiça usando as armas que a gente tem. Temos poucos servidores. Não adianta a gente sair dando sentença. Já tivemos casos de rever
sentenças de juízes que haviam passado pela localidade que nós chegamos, que você olhava a minuta, a sentença, e falava, cara, não é possível que teve isso aqui. Não é possível que o juiz assinou isso aqui sem olhar. Né? Acontece, pode ser, não vou dizer que é má fé, pelo amor de Deus, né? Não digo isso. Mas passa, o volume de trabalho também dos juízes é extremamente maçante. Então não tem como hoje o judiciário andar de uma maneira 100% eficiente. Hoje não tem como, não tem. Eu falo de 12 anos e pouco de casa. Ainda estamos patinando numa situação de que se não tiver mais gente ou se não mudar o sistema, alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que tá, não vai acontecer. A gente trabalha, né? E a coisa não anda. Na pandemia, eu queria até aproveitar o espaço para dizer... Fique à vontade. A gente eu ouvi muito que a gente estava de perninhas pro ar. De férias? Mano, depois da vinda do PJE, Camila, a gente trabalha... Eu tô aqui, eu acabei de despachar um processo aqui pro Dr. Rafael assinar, eu acabei de passar para ele. A melhor coisa do mundo que inventaram foi o PJE. Então, assim, hoje a gente trabalha do celular, a gente trabalha do computador, a gente trabalha de casa, a gente trabalha da praia. Não tem desconexão. Eu já tive uma situação que eu estava numa viagem, né, de férias, estava afastado oficialmente, e tinha uma audiência muito importante, lá em Tucuruí ainda, lá no Pará. E era audiência, salvo engano, do aeroporto, né? Que foi uma ação judicial que nós conseguimos fazer um acordo entre as partes lá para fazer rodar o aeroporto de novo. E aí o aeroporto voltou a funcionar em outubro, a gente foi embora em dezembro. Foi assim, cara, mas tá bom. Fizeram uma rede social. Deixamos lá para a sociedade, nossa sementinha tá lá. E aí eu, viajando, não lembrava dessa audiência e chegou o aviso aqui, a audiência tal vai começar. Eu tava na praia, pé na areia, tomando uma caipirinha. Falei, não, eu vou assistir a audiência aqui. E eu participei da audiência. Botei o fonezinho de ouvido, então na hora que tinha que falar, eu não ligava a câmera, mas... Então hoje você tem essa facilidade. Brincava com a senhora, que gosto muito de Pimenteiras, gosto muito do Rio Guaporé, e a gente montou lá na nossa casa um escritóriozinho. Então, quando precisa, vai para lá, consegue trabalhar de lá. Isso deu muito, mentir, né? Deu muita acessibilidade. Né? Mas, Diego, primeiro, vou te fazer uma correção. A próxima vez que você chamar eu de senhora, você tá dispensado. É o hábito, doutora, desculpa. Brincadeiras à parte. Mas isso que o Diego tá falando é verdade, né? Porque, assim, eu também... É um hobby que eu e o Diego temos em comum, tá, gente? Que é pescaria. E a primeira coisa que meus pais fizeram na Casa do Rio para que a gente pudesse ir tranquilamente foi justamente colocar uma boa internet. Porque eles falaram assim... Filha, assim você pode ir, né, pescar tranquila. E no final de semana, se acontecer alguma coisa, você faz. Então, onde você estiver, né? E eu digo que o PJE é um ganho de tempo para o advogado. Você não tem que sair do escritório, você não tem que ir lá pegar carga em balcão, o servidor ganha tempo, porque ele não tem que ficar separando lá naquele arquivo enorme o processo que ele precisa achar. Só ali na justiça a gente aboliu o setor de distribuição, que hoje a gente não faz mais. Antigamente, o advogado pegava a petiçãozinha dele, chegava lá, ficava lá na pilha, aguardando o dia que chegasse a vez dele para ser distribuído. Eu sei, eu já passei pela distribuição também, lá no comecinho. Então, levava, às vezes, dias, às vezes 1 mês, 2 meses. Hoje não, o advogado peticionou ali, distribuiu, ele já é um processo, ele já tem um número, né, já pronto, já está indo, já está... Se tiver algum pedido liminar, alguma coisa muito importante... O advogado já consegue, Diego, processo tal aí, acabei de distribuir. A gente vai lá, pinça o processo Ele ainda fica, né, numa triagenzinha, mas está distribuído, o processo já está ali. A gente não tem mais esse setor de distribuição na Justiça Federal, por exemplo. E, inclusive, quem está ali pleiteando seu direito também tem direito de acesso no processo muito mais facilmente do que o balcão, né? Eu achei muito legal. É uma coisa que as pessoas não sabiam, né? Antigamente, você até falava para o cliente, olha, se você quiser consultar seu processo, você tem todo o direito de chegar no balcão e pedir o processo. Hoje não, você ensina que ele fazendo o login e senha, o cadastro bonitinho, ele consegue acessar o processo, né? De então, onde ele estiver. Eu digo que assim, pra gente até que é advogado, é uma segurança de que realmente a gente está fazendo trabalho, que a justiça está fazendo o trabalho dela, né? Só que, como o Diego disse, né, gente? Pensa, 9 mil processos, um único juiz. Quantos processos, em média, não vão
conclusos por dia, né, Diego? Eu tinha essa média, doutora. Infelizmente eu esqueci, mas eu tinha essa média. Então, mas é muita coisa. É muita coisa. Não dá conta, Hoje né? nós temos 6 assessores trabalhando o dia todo, só mandando minuta para o doutor assinar. Além disso, colegas da secretaria também fazem despachos, as decisões mais simples a gente faz. Né? Eu minuto muita coisa, porque eu não consigo ficar só na parte... De vez em quando eu falo, doutor, posso lembrar do tempo que eu era assessor? Posso minutar umas coisinhas? Né? Às vezes um pedido de um advogado, alguma coisa... alguma coisa que é simples. Cara, vou mandar para lá para falar para um assessor, falar, faz isso aqui. Eu já sei como é que faz, já tenho um modelo ali e tal, eu mesmo já minuto. Então são 8, 9, 10 pessoas minutando o dia todo para um juiz. E nós, no ano passado, nós perdemos, né, o cargo de juiz federal substituto aqui da subseção para mandar para o TRF6, né, com a criação do TRF de Minas. Pegaram um cargo de juiz nosso e 2 funções comissionadas. Os 2 cargos de assessor levaram junto. Então, nós perdemos mais isso também. Então, hoje o Dr. Rafael responde pelos 2 acervos, tanto do substituto quanto do titular, e tem a assessoria só dele para cuidar de tudo isso. É complicado, não é tão simples, não. Não, Diego, e aí a gente está falando assim, tem 9.000 processos. Da onde é que nasceram esses 9.000 processos? E assim, você acabou de dizer para a gente que a maioria é previdenciário. Por que você acha que chove tanto processo previdenciário lá na Justiça? A gente brincava aqui em off, né? Infelizmente, o INSS passa por uma crise institucional muito grave, né? De falta de peritos, de falta de servidores, enfim. E a gente vê na Justiça, a gente vê algumas situações que realmente tem dúvida, mas algumas situações que são, assim, extremamente absurdas, de ter que chegar no ponto de ir para o judiciário. Mas eu entendo isso como uma crise institucional, um problema interno lá do INSS grave. A gente tem agora, eu não me recordo se nos últimos dias a senhora teve esse problema, mas vários colegas advogados me informando, olha, o INSS não cumpriu a determinação de implantação de benefício, não cumpriu a determinação. E a gente está num beco sem saída, assim. Eu sento com o Dr. Rafael, com os colegas da Justiça ali, tem alguns colegas que eu uso como meus universitários, os colegas, né, como referência, né? Alguns colegas mais velhos do que eu, menos antigos de justiça, mas mais velhos, mais experientes, enfim. Até porque eu também... Sabedoria empírica. Exato. Não, ninguém é dono da verdade. Eu gosto muito de ouvir os meus colegas. Não decido nada sem ouvi-los. Nem o Dr. Rafael. As questões administrativas, principalmente. Mas assim, a gente, invariavelmente, toda semana tenta discutir uma situação de ver como podemos melhorar isso. E não tem como. Né? Assim, não dá. A gente manda, intima, sob pena de multa, sob pena de prisão. Aí, às vezes, funciona. Mas verdade, difícil, Diego, eu vou te contar um segredo, né? Eu assumi esse ano como presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui de Vilhena. E aí a gente vai descobrindo o porquê dessas questões, né? INSS não tem recurso, né? Não tem verba, tem determinações que são necessárias pedir daí sem júri do sistema federal, e aí fica até aquela dúvida, né? Como é que eu faço isso? Aí você está falando assim, né, da questão da prisão, por exemplo, de superintendente. Gente, às vezes eu faço isso com dor no coração, porque, claro, a gente tem que garantir o direito da pessoa que está passando ali aquela necessidade, mas a gente tem que pensar também que o superintendente que está lá tem uma família e que ele não é o responsável por tirar o dinheiro. Quem dera, né? Fosse fácil para ele pegar o dinheiro do bolso e cumprir ali aquela exigência, né? Com certeza. E, de fato, não é o que ocorre. E quando o Diego diz dessa crise institucional do INSS, do Instituto, ele é geral. Por exemplo, nós tivemos concurso agora, mas nós sabemos que não vai ser suficiente o número de contratados para resolver o problema, né? Nós sabemos também, por exemplo, que o Dataprev passou essa semana inteira instável. Aí, às vezes, quando tem dinheiro em caixa para implantar o recurso, que não funciona é o sistema. Acontece com frequência. E aí, raro, mas acontece com frequência. Eu vejo, não sei se você concorda comigo, Diego, mas o que eu vejo que tem levado muita judicialização de ação foi justamente essa automação da análise de benefícios, né? Sim. Porque, assim, hoje, praticamente, quando a gente protocola na via administrativa, o que acontece? Cai lá ou para um robozinho ou para um servidor, né? Se você der a sorte de cair na mão de um servidor, beleza. A senhora tocou num ponto maravilhoso. Desculpa, você tocou num ponto maravilhoso.
que é a questão da automação, e eu peço vênia para todo mundo lá de Brasília que está pensando muito nisso, mas eu sou totalmente contra. Daqui uns dias, Camila, a gente vai chegar, o advogado vai peticionar, e o próprio robô já vai falar assim, ó, sua sentença é essa aqui e acabou, não tem recurso, não tem nada, porque eu já decidi e os tribunais já decidem. E não é assim, a gente falava antes. A experiência foi péssima agora. A gente tratava disso antes, falava, é uma vida que tá ali, cara. A gente tem que olhar, e às vezes... Eu já tive uma situação lá em casa, eu tenho um padrinho que também é magistrado estadual. Meu Deus, ó, família jurídica, ó, cuidado, hein? E aí, brincando, né, eu tava no começo da faculdade até, e ele me deu um processo, era um processo físico ainda, ele me deu um processo e falou assim, vê aí o que você acha. Eu analisei e tal, olhei, eu não tava na justiça ainda, olhei e tal, ele falou assim, ó, eu acho que isso aí é improcedente. Eu falei assim, não, peraí, folhei aquilo e fui pra frente, pra trás. Eu achei um documento. Eu falei assim, mas, padrinho, e esse documento? Ele falou, peraí, eu não tinha visto isso. Mas com esse documento aqui é procedente. Eu falei, tá vendo? Se é uma coisa mecânica, então eu fico com tanto receio dessa questão da robotização. E o nosso tribunal tá indo muito para esse lado. Eu tenho medo, porque eu acho que vai ficar desumano, né? Literalmente desumano. E aí... não só a preservação do meu cargo também, né? Que, querendo ou não, a gente vai precisar ainda, mas a própria análise do processo. Você não é tão simples, não é um documento do Word ali só, né? Principalmente, vamos lá, Diego, aposentadoria rural, né? Aposentadoria rural tem lá, a própria instrução normativa diz que eu posso ouvir 3 testemunhas no processo administrativo. Agora, como eu tenho que fazer distribuição eletrônica, quando eu protocolo lá a aposentadoria rural, ela já não me dá a possibilidade de levar as 3 testemunhas lá no administrativo. O que acontece? Indefere no administrativo, cai aonde? Na Justiça Federal. Aí você imagina, chega na Justiça Federal, se for automatizado, e aí essa semana a gente teve um teste, né, de automatização e a decisão foi péssima, né? Então, assim, os juízes até houve um burburinho que, graças a Deus, que foi péssimo, porque faltou realmente humanidade. Tipo, o robô deu um bug ali na sentença e a sentença saiu sem pé e sem cabeça. Imagine uma aposentadoria rural por automação na Justiça Federal. Sem ouvir testemunha, sem ir em loco, simplesmente assim, olhei o documento, não é isso, ponto. A gente tem, Camila, até casos em que dá para você tentar... A gente, lá com o Dr. Flávio, até que eu aprendi isso, que era ele falava da caixinha. A gente tem que ter uma caixinha e se couber na caixinha, ele é procedente, se não couber na caixinha, ele é improcedente. A gente não dá pra gente ficar com casuísmo no judiciário no atual estágio de volume de processo. Então não dá pra gente ficar hoje parando, olhando um por um com detalhe e tal. Então, vamos lá, um auxílio-doença. O auxílio-doença, quando ele passa pela perícia médica nossa, você consegue mais ou menos automatizar aquela decisão. Olha, não é mais auxílio-doença, né? A gente falava disso antes. Auxílio por incapacidade temporária. Eu sou da época do auxílio-doença ainda, sou velho. Não, mas olha, eu fui para um congresso agora em BH, que todo mundo, mesmo os magistrados e desembargadores, continuaram chamando como auxílio-doença e não tá errado, né? Só é o nome mais bonito esse novo, né? Mas é auxílio-doença, eu falo para meus clientes. Eu acho mais fácil também. E o colega que quiser dizer assim, a doutora Camila não sabe previdenciário porque fala auxílio-doença, eu deixo, porque para mim não vai fazer diferença nenhuma. Então, esse tipo de processo, em que a prova é uma perícia, que está ali posta já por um perito médico nosso, dá para você mais ou menos, como diria lá o Dr. Flávio Fraga, colocar na caixinha. Cabe nessa caixinha, pô, legal, então ele vai ter o direito. Não cabe nessa caixinha. Pô, mas coitadinho. Gente, infelizmente, o Poder Judiciário não é assistência social. O INSS também não é, tirando lá a parte da assistência social, mas na parte de auxílio por incapacidade temporária, não é assistência social, né? Se ele não tinha vínculo e se ele não é uma pessoa de baixa renda. Isso. Exato, existem requisitos. Então, coube na caixinha, preenche os requisitos, legal, bacana, vai ter o direito. Não preenche, infelizmente, não vai ter o direito. E é do jogo, né, doutora? A procedência ou a improcedência é do jogo. Se fosse tudo procedente, ia ficar muito fácil, né? Não, ou tudo improcedente, né? Ia ficar muito fácil pra gente trabalhar. Não é improcedente por causa disso. O INSS já disse que é improcedente, então vai ser improcedente. Pronto. É super... não dá.
Não, já pensou? Ia ser muito fácil. Eu ia estar desempregada, né, Diego? Porque bastava que a pessoa chegasse lá, fizesse a reclamação dela, né? E aí simplesmente, né? Tchau, advogado, né? É difícil. A gente tem, né? A gente tem na justiça as hipóteses de atuação sem que a pessoa entre sem advogado. Eu confesso que as minhas ações particulares, né, enquanto servidor público, de pedido de diferenças, enfim, algumas verbas que a gente acabava não recebendo, até por ter a formação em direito, e falar assim, eu não posso advogar, então eu vou advogar aqui, entre aspas, vou brincar de ser advogado, vou brincar de ser meu advogado. Eu acabo, eu mesmo, ajuizando as minhas ações, né? Então, até este valor de 60 salários mínimos, né, hoje R$72 mil, a pessoa pode ingressar sozinha, né? É recomendado? Se você tiver um grau de instrução. Um mínimo de instrução, né? Mas Diego, eu não tenho instrução nenhuma e eu não tenho nenhuma condição de pagar advogado. Tem esse serviço para mim? Hoje, a Defensoria Pública da União em Vilhena não atua. Uhum. Então, qual a opção dela? A nossa termação, né? Hoje, a gente atua com três estagiários e um colega supervisionando, né? E eles vão ser, para ficar bem fácil para as pessoas entenderem, eles vão ser os advogados dessa pessoa, né? Vão dar a orientação ali, vão fazer a peça, o pedido ao juiz, né? A gente tem esse serviço e hoje não precisa nem de agendamento. Na época da pandemia teve uma restrição bem grande, depois passou para uma termação online, né? Que aí facilitou muito, ao mesmo tempo que deu muita margem para as pessoas pedirem qualquer coisa, sem esse nosso balizamento ali. Então, eu até conversei com um senhor uns 15 dias antes do recesso, no comecinho de dezembro, né, que ele, do mesmo processo, ele gerou 4, 5 processos lá, porque ele entrava na termação online, ele achava que ele estava peticionando no processo dele. E aí viraram processos novos. E aí eu chamei ele lá, falei, não lembro o nome, não vou lembrar o nome dele. Mas, senhor, vamos conversar aqui. Quando o senhor tiver alguma dúvida, o senhor manda o WhatsApp aqui pra gente. A gente tem o WhatsApp funcional, né? Nosso, tanto do atendimento quanto da direção de secretaria. E o senhor manda mensagem que a gente tira a sua dúvida, a gente coloca lá no processo o que o senhor quer pedir pro juiz. Mas se o senhor pedir lá, o senhor vai fazer um novo processo. A gente vai ter que parar um colega ali para olhar, a gente vai ter que parar o outro ali para despachar, a gente vai ter que parar o juiz para despachar, dizendo que não é naquele processo que vai ver o pedido do senhor, é lá no outro. Então, abriu muita margem. Hoje a gente não difunde tanto mais a termação online e chama a pessoa realmente lá para a subseção, para ser atendida presencialmente, para ser atendida pelos colegas, que aí sim a gente consegue ter esse filtro do que realmente pode ser requerido lá na Justiça Federal, o que é de competência da Justiça Estadual, o que é de competência da Justiça do Trabalho, porque tem muito essa dificuldade às vezes, né? E assim, eu falo, temos essa dificuldade, mas não é reclamação. Não existe essa questão de incômodo, né? Quando a gente se propõe a ter a estabilidade, a ter a tranquilidade, vou botar muitas aspas nisso, do serviço público, a gente passa a ser um servidor público, a gente passa a servir. Então, não adianta a pessoa entrar no serviço público e ser um servidor se ela não tiver esse mistério de servir, se ela não tiver esse ímpeto de querer resolver os problemas dos outros. Não, tô lá só para pegar o meu dinheiro. Não, você tá no lugar errado, meu amigo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, essa era uma briga. Aqui, graças a Deus, não tem esse problema. Tenho colegas que estão sempre nesse mesmo caminho. Mas não há incômodo. A gente está lá para isso mesmo. A gente está lá para tirar as dúvidas, para resolver. E eu sou prova viva disso. Às vezes, brincava com a senhora também hoje. Às vezes vem uma dúvida, né? Que a gente olha e fala, meu Deus, está escrito lá na decisão. Mas a gente respira fundo, fala, não, né? Vamos lá, não é assim, vamos lá, vamos explicar, né? Mas tem que ser assim, lógico, somos humanos, eu tenho meus dias, eu brinco lá com o meu pessoal que eu tenho meus dias de TPM,
Eu tenho 5 dias no mês que eu fico insuportável. Eu mesmo, eu não me suporto, imagina os outros. Eu imagino que seja semana de cobrança de meta do CNJ. Então eu entro lá e fecho a porta. Engraçado você tocar nesse assunto, porque eu tenho essa semelhança com o Dr. Rafael. A gente nunca foi muito fã desses números. CNJ, o selo, não sei o que lá. Não traduz a realidade de uma vara federal. Nem a competência. Digo né, onde eu trabalho. Eu tive já em Porto Velho um processo meu particular. Eu tive lá em 2014 um acidente em serviço. O processo ficou 6 anos para eles me pagarem, já com sentença transitada e julgado, e não me pagavam. E a vara era selo diamante. Então eu olhava e falava, como que uma vara é selo diamante se o jurisdicionado, aqui me coloco como jurisdicionado, se o jurisdicionado está lá esperando para receber o dinheiro dele e não recebe. Então não traduz. Nós no ano passado, tem alguns índices, doutora Camila, que são interessantíssimos. Meta 1, você julgar mais processo do que entra. Pô, legal, é óbvio, você tem que diminuir. Ótimo, essa é uma coisa que a gente cobra. Quantos sabem com recurso ou não? Não, mas aí a meta 1 é julgamento. Uhum. Então, eu botei uma sentença lá, ele contou lá no meta 1. Isso é ótimo. Pra gente, perfeito. Que aí ele vai entrar na meta 10, que é baixar mais do que entra. Também é uma meta razoável. Às vezes não é tão fidedigna, porque chega um calhamaço lá de processo em dezembro. Não dá tempo de baixar. E aí você perdeu a meta, perdeu o selo. A meta 2, que é julgamento de processos antigos. Agora, tem umas metas que não... Eu não sei, o pessoal em Brasília, de vez em quando, não tem o que fazer, não sei como é que é. Julgar processos por conciliação. Gente, eu sou formado conciliador no CNJ, né? Sou instrutor em conciliação. Eu não posso obrigar as pessoas a conciliar. Como é que eu vou ter uma meta de percentual de conciliação? Impossível. Eu posso fazer lá 200 audiências e ninguém querer conciliar. Mas as propostas não são boas. Não, mas às vezes as propostas são excelentes, mas é da pessoa. Eu não quero, eu não tô precisando desse dinheiro agora, eu não vou perder lá 5, 10%, que são os deságios comum de um acordo. Então, não tem como a gente ter meta. Escutem, CNJ, por favor, me escutem. Não dá pra gente ter meta mínima de conciliação. As pessoas não são obrigadas a conciliar. Isso, às vezes, me revolta. E brincando com a nossa situação, né, a gente não olha para isso. Né, eu, o Dr. Rafael e a nossa equipe, a gente não olha para esse tipo de situação, não fica focado ali. Sabemos que tem outros colegas que gostam disso, que buscam selo diamante, que é uma premiação para vara, legal. Eu data máxima vem, eu discordo. Eu vivo discutindo aqui com alguns colegas sobre isso. Discutindo da maneira polida, entendimento de gestão. E no ano passado, sem ficar olhando, nós tivemos selo ouro. Olha aí. Então, diamante, ouro, prata, bronze. Nós tivemos selo ouro. E não pegamos o diamante por conta de ações civis públicas aqui da nossa cidade, daquelas situações dos gestores municipais lá de trás, que são processos que se arrastam por anos e que não vão ser julgados nos próximos 2 anos ainda. Então, não foi por desídia nossa. Trabalhamos muito sem ficar olhando a meta. O que quando saiu o resultado do selo ouro, a gente comemorou pra caramba. Porque falou, cara, a gente não tava esperando isso. A gente não fez pra isso. Mas deram o melhor. Chegou, legal. Aquilo que a gente falava antes. A gente tem que dar o nosso melhor. Buscar o nosso melhor. Tentar melhorar. Não é porque as coisas estão andando. Comentava com os colegas hoje isso. Não é porque cada um tá fazendo o seu melhor que não tem pra onde melhorar. Não, a gente sempre tem alguma coisinha para mudar, para melhorar, para discutir, algum procedimento, algum fluxo mesmo, né? A senhora trabalha com processo de há alguns anos, sabe que às vezes dá para trabalhar de um jeito com o fluxo de um processo ou de outro jeito. Até a questão que a gente falava na semana passada, mudamos um fluxo de processo por conta de uma indicação da OAB, né? Que não vínhamos fazendo, depois paramos de fazer, depois voltamos a fazer. Mas era algo que estava intrínseco para mim, viu, Diego? Por uma questão de entendimento, porque assim, até para deixar claro para os espectadores. Vamos contar aqui que foi o caso, Diego, para o pessoal entender. A gente faz a perícia médica e aí, quando apresentado o laudo, quando era o laudo favorável ao autor, a gente não dava vista para o autor, a gente só abria a citação para o INSS com prazo de 30 dias. E aí, invariavelmente, vinha ali a contestação, 90% dos casos, nossa, a gente tem um percentual de propostas de acordo muito alto, doutora. Assim, nesse ponto, a Procuradoria do INSS a gente tem que enaltecer, porque eles têm feito um bom trabalho aqui com a gente.
pelo menos aqui com a gente. A questão da implantação daí já não é com eles, Tomara então que eu não Frederico posso... Amado não esteja ouvindo brigar. isso, porque vai que em algum outro lugar não esteja desse jeito, ele vai ficar bravo comigo depois, na hora que ver o podcast. Acontece, mas acontece. Então, assim, o que estava faltando, né? E alguns advogados cobravam isso. Por que não dá a vista para o autor desse laudo médico? E a vista para o autor é prazo de 5 dias. A gente não dava com medo de atrasar o processo, mas falava, não, mas eu estou dando prazo de 30 para o INSS. Se eu der o prazo de 5 para o autor, por mais que ele demore a ler, tem aquele prazo de 10 dias de leitura no sistema e tal, por mais que ele demore a ler, ainda vai estar dentro dos 30 do INSS, então não vai ter prejuízo algum. Na verdade, vai ter o benefício de ter a intimação da parte autora. Embora seja um enunciado lá do FONAGEF, ele é meramente doutrinativo, né? Com efeito de doutrina, né? Então, ele não é vinculante. A gente não usava. Mas falamos, gente, não vai acarretar prejuízo, não custa nada, é um clique a mais ali que a gente dá no sistema. Na prática, né, Diego? E vai Foi aquilo colaborar. que eu falei pra ti. Na prática, a gente já sabia que processualmente falando, dava pra gente impugnar o laudo ali no momento que a gente fosse impugnar, né? Ou seja, apresentar uma resposta à resposta do INSS, Exatamente. né? Mas é aquilo que eu falo, né? A servidão, como você disse, né? O ser do servidor, poxa vida, se o colega está tendo dificuldade de entender isso, né? De que não é necessário sair os 5 dias, mas que ele pode se manifestar, se essa palavrinha que está fazendo diferença, né? Como o Diego é um servidor mesmo, ele gentilmente foi lá, alterou o despacho, colocou 5 dias, Pronto. né? Resolvemos o assunto. A gente, com o aval do Dr. Rafael, obviamente, né? Essas questões de mérito mesmo, né? De entendimento, sempre passa pelo aval do Dr. Rafael, embora ele me delegue quase toda a gestão administrativa da vara, mas a questão do mérito... Eu já tive algumas discussões com ele por isso. Normal. Não, mas teve uma de chegar num ponto que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, cuida da sua secretaria que eu cuido do meu gabinete. Porque era um ponto que eu estava intransigente, ele também, mas aquela história, a caneta é dele, então quem decide é ele... E eu até hoje não concordo muito com isso, mas eu Você foi não... voto vencido. Eu não estou na posição de decidir. Eu levo meus argumentos e sempre, o Dr. Rafael é muito aberto a isso. Né? Já mudei posições dele, ele já mudou ideias minhas. Então, esse diálogo é muito constante, não só entre eu e ele, entre o diretor e juiz, mas entre os assessores, entre os colegas supervisores, os colegas que não são supervisores, os nossos servidores, nossos terceirizados. Todo mundo tem voz muito ativa ali na subseção judiciária de Vilhena, né? Para dar ideias, porque a gente às vezes está focado numa coisa, visão de túnel, né? Uhum. E não vê, às vezes, uma coisa está passando do nosso lado. E o colega fala, poxa, por que você não faz assim? Putz, legal, bem melhor, peraí, vamos fazer. Então a gente deixa muito, muito aberto lá, todo mundo fala muito. Todo mundo discute muito. A gente tem uns 3, 4 grupos de WhatsApp aqui para tratar de assuntos diversos. Então, todo mundo trata mesmo, fala muita coisa. E o Dr. Rafael, graças a Deus, é muito aberto às nossas reivindicações, às nossas sugestões. Diferente de... A gente sabe, tem alguns juízes que gostam do jeito dele, ponto. Mas o Dr. Rafael entende, acho que desde o começo que eu tô com ele, de que, não, o Diego, os colegas que trabalham com a gente, já tem alguns anos na ponta. Eles sabem como isso vai funcionar, então a sugestão deles, às vezes, é muito melhor do que a minha, que tô aqui só assinando, né? Então, uma alteração de entendimento dele lá gera reflexos em todo mundo. Por isso que a gente tem sempre esse diálogo, e tem esse diálogo também com a classe advocatícia, falo muito com o doutor Túlio, com os advogados agora, com a senhora, enquanto da comissão previdenciária, né? Esse diálogo é muito importante. Ô, Diego, deixa eu te perguntar, assim, uma coisa que, assim, tá sendo muito esclarecedor, porque ninguém imagina, né? Ninguém imagina como que anda o processo, como que funciona lá dentro. Sim. Hoje as audiências ainda continuam online, então, por exemplo, nem fisicamente, geralmente, quem está reclamando, demandando na justiça, entra na Justiça Federal e não imagina que ela é essa caixinha toda que você contou pra gente até agora. Sim. Só que tem uma coisa que sempre intriga todo mundo que vai no escritório, né? Quando a gente explica lá o procedimento, que vai ser distribuída a inicial, que vai para o juiz, que foi toda essa parte que você veio contando até agora, até chegar na perícia, né? Quando eu falo assim, você vai ter que passar por uma perícia médica, eles olham estranhos, né?
E aí a pergunta que eles fazem é o seguinte: mas doutor, eu passei por uma perícia com o INSS, eu tenho que passar de novo com esse médico? Eu quero que você conte, né, para quem está Vamos lá. aqui, né, que o perito, na verdade, não é uma escolha das partes e muito menos do INSS. Não. Na verdade, eu costumo dizer que é o seguinte: nós não temos entendimento médico algum. Né? Eu sei de medicina mesmo tanto que eu sei de foguete, combustível de foguete. Não entendo nada. Então não adianta. A parte, obviamente, a parte autora vai trazer os laudos médicos dela. Temos lá uns laudos dizendo, está incapaz. Só que ela passou por uma perícia, como a senhora bem disse, com o INSS, que disse que ele está capaz para o trabalho. Eu, enquanto juiz, enquanto assessor, enquanto servidor do judiciário, a gente não tem a menor condição de avaliar aquilo ali e falar qual que está certo e qual que está errado. Exatamente. Então, o que acontece? O juiz, por escolha dele, escolha do juízo, nomeia um perito médico para dizer, o meu amigo médico, eu não entendo nada disso aqui. Basicamente é isso, gente. Eu não entendo nada disso aqui. Quem que tá falando a verdade aqui para mim? O que tá certo, o que tá errado? O que é isso? E aí, com base nas informações do médico, dessa perícia médica oficial, né? Geralmente, ela é seguida pelo magistrado. Porque é o entendimento técnico. Exatamente. Né? É aquilo que eu estava falando da caixinha. Coube na caixinha, legal. Não coube na caixinha, infelizmente, não tem direito. Mas a escolha do perito médico, ela passa muito pelas nossas conversas, por entender. Às vezes a gente já tivemos casos, vem médico lá no Pará, aconteceu isso com a gente. Nós levamos médicos do Paraná, né? 2 colegas ortopedistas lá do Paraná. Quando eles chegaram, no primeiro dia que eles chegaram para fazer as perícias, trouxe para minha sala, falei, o seguinte, aqui vocês não estão no interior do Paraná, onde a cada 5 quilômetros nas linhas rurais tem uma clínica de fisioterapia do município, do estado, enfim. Aqui é diferente. Nós estávamos no interiorzão do Pará. Era ainda menos evoluído do que aqui, né? Nessa questão de estrutura médica, enfim. Então, passa também por isso. O médico tem que entender a realidade que ele está. A pessoa vai se curar com 3 meses com fisioterapia, mas o tiozinho mora lá na linha X de Chupinguaia. Lá não tem fisioterapia. Ele não vai conseguir fazer. Adianta ele falar que com 3 meses fazendo fisioterapia o tiozinho vai estar recuperado? Não vai. Não tem a menor condição. Então a gente faz essa triagem com esses médicos. A gente conversa muito com os peritos médicos. Aqui nós temos 6 ou 7 médicos que nos atendem aqui em Vilhena, todos daqui, que conhecem a região, né, que entendem esses pormenores, que são todos da confiança nossa, do juízo, né, todos passaram por seleção com a gente, embora sejam os médicos que já atuavam aqui, mas eles passaram por uma conversa comigo, com o Dr. Rafael, fizemos algumas reuniões com eles, para eles entenderem também a nossa postura. Nossa postura não é de atuar em favor do autor, coitadinho, ou do INSS, malzinho. Vamos ser ruim aqui, vamos negar todos os benefícios. Não é assim. A gente está aqui. A nossa vida, literalmente, o Dr. Rafael, salvo engano, em 2014, que ele entrou como magistrado, mas ele já vinha também de uma história no TRF4 como servidor. Ele foi técnico, depois oficial de justiça e depois passou para a magistratura. Eu já encaminho 12 anos como técnico, 3 na direção, mas já tinha 3 ou 4 de estágio na Justiça Federal. Então, assim, já existe uma vivência. Você nasceu para a Justiça Federal, Diego. Nossa, Não, eu quando eu tô triste, eu vou trabalhar. É sério. Acredito. Eu me sinto muito em casa, assim. Até brinco, os trajes. É exatamente assim que eu vou. Não tem muito... Eu não sou muito formal, eu sou brincalhão. Desse mesmo jeito que eu tô aqui, eu sou lá na Justiça, exceto nos meus dias de TPM. Mas eu acho que é assim que... Meus colegas trabalham legal, brincam comigo, a gente tem nossos momentos de brincadeira, tem momento de falar sério, óbvio, tem momento que eu sou brabo com eles. Tem que ser, às vezes tem, mas... é legal demais, eu gosto muito. Nesse quesito perícia, Diego, eu quero até deixar uma dica aqui para os jovens advogados, para quem está iniciando, né? Porque eu digo que é uma troca. Não adianta só o TRF ser bom e ter bons servidores. O advogado também tem que ser bom.
Isso né? é ótimo. Porque Ajuda todo mundo. é uma via de mão dupla. Se você faz uma petição bem feita, fica mais fácil para o magistrado, né, ler teu processo. É o princípio da cooperação, né? Exatamente. E analisar. Então, por exemplo, perícia, gente, uma dica aqui para jovem advocacia. Se você tem um cliente lá que você olhou no laudo, porque daí você consegue pesquisar o CID na internet. Isso a gente ainda dá conta, né? Sim, CID é legal. Essa Dr. tá Google. O Dr. Google ainda Dr. conta pra Google. gente. Você sabe que ele tem um problema psiquiátrico ou neurológico. Você já facilita a vida do Diego lá na vara ou do seu diretor de vara, aí da onde você estiver assistindo, e do próprio juiz, e fala assim: Excelência, eu preciso que o perito seja especialista em tal área. Por quê? Porque um ortopedista não vai ser capaz de poder avaliar. E isso tudo é olhado, né, Diego, na hora da escolha da perícia. A gente olha, mas também tem uma questão assim, doutora Camila, e aqui ainda nós temos vários médicos. Lá em Tucuruí nós passamos por isso, da falta de médicos. E aí nós fomos para entendimento do CRM, entendimento do Conselho Federal de Medicina, entendimento da Turma Nacional de Informação, que diz que o médico, se sentindo apto, por ele ser, apesar de especialista em ortopedia, em oftalmologia, enfim, ele é um clínico geral antes de ser um especialista. Então, se o médico se sente apto, isso, palavras do CFM e corroborado pela TNU depois em julgamento, até a gente coloca nas nossas designações de perícia esse trecho. Se o médico se sente apto a fazer perícias oftalmológicas, neurológicas, é óbvio que a gente tenta colocar com médicos especialistas. Mas às vezes não tem. Lá em Tucuruí eu não tinha médico, eu não tinha ninguém que quisesse atender. Quando o médico quis atender, nós tínhamos um neurologista que atendia 3 perícias por mês. Eu tinha um volume de 12, 14, 20 por mês. Não tinha condições. Esse processo vai ficar parando e o bolo vai gerando? E o represamento? Exatamente. Falava, não, vamos trazer de fora. Aí levamos esses 2 ortopedistas, 2 meninos fantásticos, doutor Tiago, doutor Guilherme. Doutor Tiago é até meu ortopedista hoje. Meu ortopedista, eu tenho um problema de cotovelo, ele me cuida lá de Londrina. E conversamos com ele, cara, vocês conseguem? Cara, eu sou um clínico geral. Se eu não souber, eu consigo te falar que não consigo? Beleza. Mas não tivemos problemas. Como a senhora falou dos juízes da turma... É aquela questão, né? Ajuda, né, Diego? Não ajuda. Quer dizer que vai ser deferido, Exato. né? Porque, assim, aqui em Vilhena, eu posso dizer aqui por Vilhena, né? Em Vilhena, realmente, a gente tem essa gama e a gente consegue esses despachos. Em outras regiões, em outras cidades que a gente tem processo distribuído, já aconteceu isso que o Diego está contando, tá, gente? De não ter um médico especialista e aí o próprio juiz acaba justificando. Agora, quando tem especialista, eu acho muito legal esse cuidado que vocês têm de colocar realmente especialista na área para poder fazer. Sim. Porque é a mesma coisa do advogado criminalista que vai mexer com cível. Ele é advogado? Ele é advogado. Ele sabe bem de cível? Não sei. Eu, por exemplo, Diego, apesar de ter trabalhado muito tempo na área criminal antes de sair da faculdade, né, quando eu estava no estágio, depois que eu me formei e tal, eu fiquei uns 6 meses ainda ali. Eu hoje, se você me perguntar qualquer coisa de penal, eu falo assim, para que eu não respondo. Eu, quando sou convidada para poder dar aula, já falo assim, é penal? Se for penal, eu passo longe. Por quê? Porque eu entendo de direito previdenciário, direito de trabalho e do negócio. São matérias que a gente, domina mais, 2, gosta mais, né? Eu falava para a senhora da minha pós-graduação. Eu comecei uma pós-graduação em Ciências Criminais, porque trabalhava com isso na época, lá em Guajará-Mirim. Depois fui para a turma recursal, em que não tinha. Eu não trabalhava mais com isso, eu perdi totalmente o gosto. E tô arrastando com a pós-graduação até hoje, né? Então, tem. Mas assim, a questão dos médicos, né? A gente tenta colocar os médicos que tem mais perfil, que tem mais conhecimento. Às vezes não dá, e aí tem que usar esse artifício aí, né? Mas, como você disse, com respaldo legal, né, Com Diego? respaldo legal, obviamente. Com bem frisado fundamentado. Bem frisado. Né? A gente não utiliza sempre, mas temos esse respaldo, poderíamos fazer. E tudo tem que ter uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade. Não dá para
Não dá para tocar tudo, a lei é assim, vamos lá. Sabe o que é legal dessa tua fala, Diego? Porque assim, a gente atende pessoas nacionalmente. Hoje em dia, todo advogado consegue ter um escritório que não atende só aquela cidade dele. Sim. Ele consegue atender no Brasil todo, né? E a gente vê essa dificuldade. Alguns clientes de uma região reclamam da demora na perícia, outros falam que são rápidas, né? Então, quem está assistindo, né, esse podcast consegue entender hoje que não é uma questão que demora porque a justiça é morosa. Não, é porque há um déficit a ser sanado que não depende só dos servidores. Não, e aí né? ainda tem a situação, por exemplo, cidades muito pequenas. Tem um médico. Esse médico, invariavelmente, ele já foi o Atende médico todo mundo. da parte. E aí, gente, explicando para vocês, existe um impedimento legal. Se o médico já foi médico particular, ou atendeu lá na UPA, eu não sei se é UPA nos outros lugares, na unidade de pronto atendimento, ou na unidade básica de saúde, né? Se atendeu no postinho de saúde, aquele cidadão, ele não vai poder ser o médico perito do juízo, porque ele tem um impedimento, ele já tem um contato anterior com a parte. Esse médico, ele tem que ser blindado de imparcialidade. Então, Sim, é o médico do juiz que não vai jogar para o lado do INSS, não vai jogar para o lado da parte, ele vai jogar para o lado da justiça. Exatamente. É isso que a gente tenta colocar na cabeça dos nossos peritos. Né? Esses meninos que foram atuar com a gente lá no Pará, eles chegaram muito preocupados com números. Não, mas quantos que eu posso dar? Não conheciam. Você tem que fazer. Eles não conheciam. Foi a primeira experiência deles como perito. E posso dizer para a senhora que até hoje eu tenho colegas advogados lá do interior do Pará que me mandam mensagem agradecendo aqueles médicos, porque até a negativa, como a senhora falou dos juízes da turma, até quando eles davam negativa... Você né, aprendia. A parte saía satisfeita, falava, não, ele me falou que eu posso fazer tal coisa, que é só fazer desse jeito, é só fazer isso, é só tomar tal remédio. Então, não é o que você fala, mas é como você fala, como você trata as pessoas. Lá no Pará eu tive um médico que eu tirei da lista de peritos porque ele me tratava mal. Eu não sou nenhum bambambam, gente, não é isso. Mas eu ficava pensando, cara, eu sou uma autoridade do judiciário. Eu estou acima dele. Eu sou um diretor de secretaria, eu não sou um Zé Ninguém. E ele me trata mal, imagina como ele... E tinha muitas reclamações de tratar mal as pessoas. Imagina que e aí o dia que ele me tratou mal, eu falei, cara, ele trata todo mundo mal. E aí você começa a escutar 1 reclamando, 2 reclamando, 10 reclamando, 20 reclamando. Opa, peraí. E aí, o dia que ele me tratou mal, eu falei pro doutor Rafael, doutor, não tem a menor condição de ter um médico desse, porque ele é nossa cara lá. É a justiça que tá ali. Exatamente. É a justiça, ele é a mão da justiça ali, ele é um auxiliar do judiciário. Então, eu falei, não tem condição, vamos trocar aqui. Então, tem que ter essa humanidade, essa urbanidade, em todo. Brinco com os oficiais de justiça, que são... Oficial de justiça também é a cara da justiça. A cara da justiça. Vocês vão ser sisudo? Não, chega lá, numa boa, conversa com a pessoa, Você já dá um tá levando sorriso. problema pra Exatamente, né? Dá um sorriso, conversa numa boa, explica direitinho. A pessoa tem que saber. Exatamente. Ô, Diego, mas o bom que é assim, né? Passou pela perícia, vai concluso pra sentença, vem a sentença, né? Passou pela perícia, hoje o fluxo nosso aqui da subseção é encaminhar... A gente recebe o processo, antes de qualquer manifestação do INSS, a gente faz a perícia médica. Uhum. Com a perícia médica, a gente manda para o INSS. Por quê? O INSS já pode vir. E aí eu dizia para a senhora dos índices. A gente tem 85%, 90% de propostas de acordo. Não, aí volta aquela situação da conciliação. Ninguém é obrigado a conciliar. Mas a gente tem um índice altíssimo de propostas de acordo. E propostas boas, né? E aí já aproveito com os nossos colegas advogados também. A gente mantém um fluxo mesmo quando o autor vem e fala, olha, eu não quero o acordo. A gente mantém em audiência. Por quê? Porque às vezes é um índice que o INSS colocou equivocado. Às vezes o entendimento do advogado que aquele procurador que analisou não teve. Às vezes um documento que o procurador não viu. Alguma situação de fato que pode ser esclarecida ali na audiência. E vou te falar, desses processos, digamos, 20%, que as pessoas, os autores, não aceitam acordo, e que a gente manda 95% soluciona em audiência. Porque às vezes a parte não entendeu direito a proposta, o advogado
com todo o respeito. Às vezes não teve o tempo necessário para explicar. Não, às vezes não explicou direito para a parte não entendeu direito. Aquela falha de comunicação, que é natural desse sistema que a gente está vivendo mais virtual, né? Muitas vezes a gente manda... Eu tô acostumando agora a mandar áudio. Porque o áudio, ele tem entonação, ele tem o jeito de você falar, ele tem tudo. Né? Porque a mensagem escrita, às vezes, te deixa uma dúvida do modo como... E aí volto no que eu acabei de dizer, de como você fala. Não é o que você fala, mas como você fala. Então, 95% do Camila fazem um acordo em audiência. Eu vou te contar que eu já fiz isso, viu, Diego? De olhar, às vezes, o acordo... olhei o acordo e falei para o cliente, não aceita, né? Só que, às vezes, nós mesmos, quanto advogados, chegamos lá... E conversamos e falamos assim para o procurador do INSS, olha, a gente discorda aqui que seja um auxílio por incapacidade temporária, porque no item tal do laudo diz da incapacidade permanente. E aí o próprio procurador revê, ele puxa lá na hora, ele fala assim, não, realmente, e a proposta mudar ali na hora e ser feito acordo. Volto a elogiar a atuação de não todos, tá? Tem procurador, infelizmente tem os procuradores que vão para a audiência e que não tem essa sensibilidade. Não, meu colega já fez a proposta aqui, eu não vou mudar a proposta dele. Poxa, eu tento aqui com a Procuradoria Federal para a gente colocar procuradores realmente que tenham mais perfil conciliatório, né? Existe isso, né? As pessoas têm um perfil mais briguento, vamos dizer assim, né? E um perfil mais conciliatório. Né? E acontece às vezes de ser um procurador que não... E ele tá na função dele, gente. Eu não tô brigando com ele, não, tá? Ele tá na prerrogativa dele. Olha, o colega já fez a proposta, eu não vou mudar. Beleza, é prerrogativa dele. Mas a gente vem tendo sucesso nessas conversas com a Procuradoria, de ter realmente essa sensibilidade, de chegar ali, de poder fazer uma nova análise. Que do mesmo modo como o assessor às vezes passa um documento, como o juiz às vezes passa um documento, como o advogado às vezes passa um documento sem olhar, o procurador também pode passar. Né? E um negócio muito legal que eu preciso parabenizar, não posso deixar passar em branco, viu, Diego? Não, é uma parabenização mesmo, né? Os mutirões que vocês fazem de conciliação, né? De tempos em tempos, para quem não sabe aqui... Teremos amanhã. Teremos amanhã. Eu não falo que esse TRF é 10, né? Teremos amanhã. Isso foi também uma coisa que a gente trouxe. Lá no Pará, nós instituímos... Os advogados, às vezes, ficam meio com o pé atrás de fazer uma audiência de conciliação com um servidor. Uhum. Né? Hoje, essa servidora que atua na conciliação, inclusive é a senhora Rosana, que é minha mãe, que eu ensino em casa. Meu Deus do céu, essa família é perigosa demais, Diego. Eu tô falando, a minha mãe é servidora da Justiça Federal desde 2001. O bom é que quando você e seu irmão brigavam, assim, o talento nato dela nasceu daí, né? Das brigas entre os irmãos. Não, o pior que não. É que assim, quando a senhora conheceu o Dr. Rafael, lá em 2014, 2015, que ele foi juiz aqui, a diretora da vara era a minha mãe. Minha mãe foi diretora dele. Foi aí que eu conheci o Dr. Rafael, criamos essa amizade, enfim. E aí, anos depois, eu fui convidado por ele e tal. Mas, quando eu cheguei aqui, ela teve que sair da secretaria para não ficar vinculada hierarquicamente a mim. Foi pro gabinete. No gabinete, ela é a pessoa que tem mais esse perfil, né, de tentar as conciliações. Então, trouxemos isso lá do Pará, que era uma coisa que lá eles já utilizavam, e os advogados já começaram a gostar, e aqui quando a gente começou, alguns torciam a orelha um pouquinho e tal, mas estão vendo que as coisas estão dando resultado. Né? É uma servidora treinada para isso, né? Eu treino em casa, inclusive. Brincadeiras à parte, a gente troca muita figurinha lá em casa. Deixa, depois que ela ouvir esse podcast, eu sinto que alguém vai levar um puxão de orelha. Não vai, ela sabe, a gente conversa muito mesmo. Então, assim, é uma servidora treinada para isso, não foi jogado ali. Então, tem todos os conceitos, todos os institutos da conciliação. Você não pode forçar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, não é... Não, e como você disse, né, Diego? Você é um instrutor formado pelo CNJ, porque as pessoas não sabem que para ser conciliador ou mediador tem que e atuar na justiça especificamente tem que ser formado pelo CNJ. Exatamente. Né? Que daí tem as aulas e tem a prática dentro do tribunal. Não vamos nem falar disso. É que assim, eu
e acho que a senhora já percebeu nas nossas conversas já desse ano, né? Que a gente já está atuando ali. Eu não sou muito da burocracia. Então, eu não sou muito da formalidade. E esses cursos do CNJ, eles têm muito, assim, conceito, é muita coisinha, e que eu acho que é muito mais simples. Conciliação, a senhora conciliou hoje, eu tenho certeza, de manhã, quando a senhora foi pentear o cabelo e falou, eu penteio para esse lado ou para o outro? Qual lado fica melhor? Pronto, isso é uma espécie de conciliação. Então, a gente começou com isso, trouxe uma servidora. Por que isso? Eu gosto sempre de frisar. Por que utilizar um servidor para isso? Eu deixo o meu magistrado atuando onde ele tem que atuar. Diego, se não tem acordo, precisa ter instrução. Aí ele vai para a pauta com o Dr. Rafael. Mas desses, como eu estava dizendo, 85%, 90%, eu levo pouquíssimo. Amanhã eu tenho uma pauta de conciliação e na segunda-feira eu tenho uma pauta de instrução. Então, são alguns processos que passaram por conciliação no ano passado, que não tiveram conciliação com sucesso, e que chega na hora, com o Dr. Rafael, a gente ainda tem ali uns 20%, 30% de acordo. Então, a gente tem feito muito acordo mesmo, e acordos bons. Os pagamentos ali têm sido muito rápidos. Eu trouxe até um número que é expressivo. Oba, conta pra gente. No ano passado, 2022, né? Nossa atuação aqui, nós expedimos 1.400 requisições de pagamento, num total de mais de 27 milhões e meio de reais. Numa região que a gente está falando de 250 mil pessoas no máximo, né? O atendimento nosso aqui. Então, isso em requisições pagas, em retroativos. Eu não tenho esse número de quantos benefícios foram implantados, porque isso também é importante. Mas a gente está falando de uma injeção na economia da região de pouco mais de 2 milhões de reais por mês, numa média. Então, eu vejo isso como uma atuação muito produtiva do judiciário. A gente está devolvendo. O judiciário é caro. O judiciário faz isso. É o nosso trabalho que injeta isso na economia. Movimento. É a doutora Camila que está recebendo, porque desses 27 milhões e meio, uma parte é para pagamento de advogado, né? Os advogados, às vezes, recebem diretamente por nós quando apresentam os contratos. A gente tem essa sensibilidade de fazer o destaque, né, que a gente cumprindo chama. as normativas, mas tem unidades jurisdicionais que eu sei que não fazem, mesmo com pedido. Contrato. Mesmo com pedido, mesmo com o contrato, não fazem. Já expedi, já foi, tchau. Né? Quando há expedição, e às vezes é um humano que está expedindo, e às vezes tem lá o contrato, tem o pedido, e às vezes passa, quando eu vou conferir, eu volto para ele. Eu falo, o colega, o Flávio, Flávio, esse aqui tem o destaque, por favor. Em 2 minutos ele me passa de novo e a gente passa para frente. E o doutor, a gente tem migrado a cada 10, 15 dias de 100, 200 requisições toda semana, a cada 10, 15 dias, né? Então, cada vez que eu mando para ele, eu falo, tem 100 lá para migrar, bora. Não, o legal, gente, é que de vez em quando, né, aqui a gente tem um sistema que tem a certidão eletrônica, Sim. né, Diego? A gente só clica, né? Tudo bem que tem alguns bancos, que eu vou me abster de mencionar o nome, que não aceita a certidão, né, Diego? A gente vai se abster, né, de dizer qualquer coisa. Deixa quieto, já foi briga. Já. E ainda continua sendo briga, tá? Porque a OAB ainda tá comprando essa briga, a gente ainda tá brigando. Diminuiu pra mim, então. É porque antes vinha tudo pra mim. E aí eu conversei muito com o Dr. Túlio na época. Ele teve uma reunião com o pessoal deste banco, que não vamos dizer o nome. E aí eu até entendi que tinha cessado o problema porque parou de chegar pra mim. Eu falei, bom, parou de chegar pra mim, então parou o problema. Porque chegava tudo pra mim. Mas você devia ter feito um cálculo, porque esses dias, por exemplo, choveu algumas reclamações, que os colegas pediram, fiz anotação, né? Doutora, a gente foi com a certidão lá do jeito que fez, eu te mandei alguns, né? Uhum. E aí, inclusive, o Diego falou assim, mas já tá nos autos agora, né? Por quê? Porque o Diego já sabia que o banco não aceitava, gente. Acontece. É difícil, mas a gente tem que usar as armas que a gente tem. Olha, se o determinado banco não aceita desse jeito, o que precisa fazer para isso? O que não dá, e lá no Pará eu já tinha tido esse problema com esse mesmo banco. Quando chegou aqui, aí depois o Dr. Túlio conversou lá com eles, não sei como ficou, mas enfim. Porque assim, essa certidão que a gente expede é uma certidão automática. A gente tem um volume tão expressivo de trabalho que eu não tenho como digitar
certidão por certidão. Não, Ela é automática e, infelizmente... Assim, a Camila é advogada e ela tem poderes para isso. Isso. E tá lá. E é só pegar a procuração que tá lá no processo. Enfim. Mas... e hoje ainda, o sistema do TRE... Eu tô falando de 1.400 RPVs que a gente expediu no ano passado. Foram 1.400 certidões que eu tive que fazer. Porque eu faço de uma por uma. E o sistema abençoado PJE, ele não me permite fazer em lote. Então, eu tenho que fazer uma por uma. Então, são 1.400 certidões que eu tenho que inserir o documento, ver se pegou a tag, né? Tem a tagzinha ali para ser automático. Assinar, e aí a senhora trabalha com o PJE, a senhora sabe que não é tão rápido assim. Às vezes o PJE cai, às vezes o PJE não funciona, Diego. Às vezes a assinatura não vai. Então, tudo isso feito de forma manual, individual, de um a um. Então, são 1.400. Eu vou ter o cuidado de, na próxima, ver quantos minutos eu levo para fazer uma certidão, para eu ver quanto tempo eu perdi no ano passado com isso aqui. Imagine, quanta coisa não podia estar sendo feita, né? Estão tentando implantar uma certidão automatizada. E aí eu vou ficar muito feliz se tiver isso, porque aí vai facilitar muito a nossa vida. Não, a gente tem também a questão do SIAP agora, né? Que é o sistema integrado de... Mas ele, por enquanto, até onde eu sei, está funcionando só para precatórios, né? Que você entra, preenche... E é como se o advogado se habilitasse sozinho. Cirea, isso. Aqui não estamos usando ainda. Por quê? Porque a gente não sabe usar. Porque ele é um sistema não funciona. Bem complexo. Eu fui no treinamento dele e eu achei bem complexo. Bastante. Eu fiz o treinamento e eu não entendi nada. E eu tenho 12 anos de casa. E o colega que fez também não consegue entender. Então eu falei, Flávio, vamos segurar isso aqui. Vamos continuar fazendo no Oracle, que é aquele sistema antigo. A gente perde um pouquinho de celeridade, porque no Cirea... tem algumas unidades já utilizando, ele é muito legal. O conceito é muito legal. De que, minha requisição tá lá atrás na fila, mas se eu incluir aqui os dados, ela vai passar lá na frente? Pô, legal, o advogado tem todo o interesse de fazer, a parte tem interesse de fazer mais rápido. Então, a gente, em tese, ganharia celeridade. Mas o sistema é muito complexo, muito complexo. E eu não entendi nada. Em diversos grupos que eu participo no Brasil de advogados, isso é um negócio que, assim... Todo mundo, na hora de preencher o Cirea, vai pro grupo. Alguém já preencheu? E aí o que a gente ouve? Não, porque a gente não conseguiu entender o sistema. Exato. Não, eu fiz uma vez e eu não consegui. Até de uma advogada aqui de Vilhena, que o dela foi o piloto. A gente jogou pro Cirea para tentar entender. E aí não dava. A gente ficou um mês tentando entender o sistema. Até pedi desculpa para ela. Doutora, me perdoa, a gente vai voltar pro Oracle, vai expedir com... quando ele volta pro Oracle, né? Quando a gente retorna na tarefa lá, ele volta, ele passa a ser um processo recente, né? Naquela tarefa, a gente trabalha sempre por ordem de chegada na tarefa, para prestigiar o que é mais antigo. Mas eu falei, não, o processo dela chegou agora porque estava lá no Cirea, então já chega aí, já faz logo para já mandar embora. Então a gente tem que ter também essa sensibilidade, doutora Camila. Não adianta, tem um sistema que funciona legal, mas a gente não sabe usar. Quando a gente pede orientações lá para o tribunal, e aconteceu isso essa semana, a gente pede orientações, tem no YouTube, mas eu já assisti o vídeo do YouTube, já peguei os manuais e eu não entendi, eu não consigo usar. Então por que eu vou ficar batendo cabeça com isso? Enquanto eu estou expedindo 1.400 RPVs. Vamos expedir, até a hora que o sistema travar, aí a gente tenta... A gente vai brigar com o Cirea. A gente briga com o Cirea. Ô, Diego, mas olha só, é bem interessante que você falou, né, do faz-me rir, né, da ação. Isso aí é o que todo mundo espera, né? E aí eu sempre falo para os meus clientes que o processo ele acaba se dividindo em dois, né? Aquilo que na faculdade a gente aprende que é o processo de conhecimento, que é tudo isso que eu e o Diego falamos até agora, né? E aí aquela fase que é o segundo processo, que é um processo de execução que a gente chama de cumprimento de sentença. Exatamente. Que é onde a gente vai apresentar os cálculos liquidados, né? Ela vai falar dos meus cálculos. Eu vou falar dos seus cálculos, sim! Eu vou contar para vocês, para quem não sabe, tá? O Diego deu um curso aqui na OAB, tá? Fazer inveja agora pro pessoal que tá assistindo que é de fora. O Diego deu um curso aqui na OAB sobre liquidação de cálculos, né? Para cumprimento de sentença. Vamos deixar bem claro. Foi mais uma... É porque assim, gente... modéstia. Facilita a minha vida quando os cálculos são apresentados de forma correta. Então, eu tenho um pequenino conhecimento de cálculos, inclusive foi bem... foi bem específico, de cálculos por salário mínimo. Mas, Diego, qual que é o seu conhecimento? Eu conheço o sistema da JFRS, que é o JusPrev 2, que faz o cálculo de forma automatizada. É só isso. E
dei uma orientação lá de, sei lá, eu falo pouco, então foi umas 2h30 falando desse sistema, desse JustPrev 2. Não tem nada muito teórico, não tem nada muito técnico, mas eu gosto, por quê? Porque me ajuda. O cálculo apresentado de forma correta, utilizando os parâmetros corretos, ele vai me antecipar o processo em 20, 40, 60 dias. Antigamente a gente utilizava que o INSS apresentasse esses cálculos. Sim, era o inverso. Era o inverso. Lá no Pará, nós também tivemos essa experiência e aí modificamos aquela história do fluxo que não está dando certo, vamos tentar mudar para ver se funciona, e funcionou. Então vamos continuar. E várias outras unidades, depois que nós fizemos isso lá no Pará, começaram a fazer também e viram o resultado e passaram até a agradecer o Dr. Rafael por essa mudança de entendimento. Para ser bem simplório, quem tem o interesse de receber esse dinheiro é o exequente, não é o executado, né? Que aí na fase de sentença ele passa a ser o exequente executado, na fase de cumprimento de sentença. Então quem tem o interesse de apresentar esses cálculos de forma mais célere e mais correta é a parte autora, é quem está ganhando o processo. Por mais que tenha o entendimento de que é o executado que apresenta, não, mas a gente inverte a execução, fala, exequente, apresenta logo o cálculo que você entende devido. Esse cálculo chega para a gente manda para o INSS confrontar, e aí, nesse confronto, ele tem que vir detalhadamente, tem que discriminadamente o que está errado. Não adianta ele vir falando, está errado, o cálculo não é 10, é 8 e ponto. Não, ele tem que dizer onde está errado, o que está errado, por que tem, qual índice utilizou de forma equivocada, e aí sim vem para a gente. Aí, quando nós não temos as condições, da mesma forma que com a perícia médica, nós temos em Porto Velho o setor de contadoria judicial. E aí a gente manda para lá. Quando há essa divergência. Às vezes é uma divergência mínima de que você bate o olho ali, você vê que um usou um dado, uma DER, o outro usou outra. A data de entrada do requerimento, data de início do pagamento. Às vezes, um equívoco, um erro material ali, um erro de digitação. Às vezes a gente consegue, ali na justiça, perceber isso. Mas dentro, de novo, do volume de trabalho que a gente tem, às vezes não dá para a gente ficar parando olhando isso. Manda para a contadoria, temos um setor para isso. Da mesma forma, aí não são peritos nomeados, né? Não são médicos nomeados, mas um setor de servidores públicos, servidores nossos formados em contadoria, são analistas, contadores, que analisam isso. Às vezes fica um pouquinho parado lá o processo, porque são, hoje, na seção judiciária de Rondônia, para atender o estado inteiro, são 2 colegas. Mas, Diego, vão me perguntar isso depois desse podcast, tenho certeza. Se te convidarem para ministrar curso, você vai? Lógico que vou. Eu gosto de falar, mas eu repito, Camila, não é uma coisa para, entre aspas, me aparecer. É uma coisa que vai facilitar o meu trabalho. Não só o seu, nossa, de todo mundo, de todo mundo. Nossa, Diego, eu atendia ontem uma amiga que é advogada, que fez meu curso lá, né, no ano passado, foi em julho, salvo engano, julho, lá na OAB. E ela falou assim, Diego, desculpa, eu assisti seu curso, mas eu não lembro como é que faz isso. Você me dá um auxílio aqui? Aí ela foi me mandando as dúvidas, eu fui passando. Vai facilitar o meu trabalho. Então, um cálculo bem apresentado, o INSS não vai discutir, ele não vai para a contadoria, ele já vai para pagamento. Que é uma outra coisa também, Camila, que eu gosto de frisar aqui, que a gente deixou também de fazer aquela homologação de cálculo. Nossa, isso facilitou muito. O advogado apresenta o cálculo, o INSS não manifesta, né, não impugna naquele prazo de 20 dias que a gente dá, ele já vai automaticamente para a expedição de pagamento. Qual é a nossa dificuldade? Quando eu tiro ele dessa rotina de conferência de cálculo e insiro na rotina de pagamento, de requisição de pagamento, né? Ele não gera nenhuma movimentação pública, nenhum movimento externo. Então, o advogado olha lá e fala, meu processo está parado, desde que intimou o INSS. Mas não está, porque a gente trabalhou esse processo, a gente movimentou esse processo internamente. Eu não tenho problema nenhum quando o advogado me pergunta, óbvio, até porque ele não tem como saber disso. A gente está tentando bolar um mecanismo ali de talvez perder 2, 3 minutos, mas fazer ali uma certidãozinha, olha, estou encaminhando o processo para requisição de pagamento, para a rotina de requisição de pagamento. Porque o advogado vai ver que o processo dele entrou lá na rotina de requisição de pagamento. É uma dificuldade que a gente tem, porque são muitos processos, né? 1.400 são mais de 100 por mês. E é um colega só que faz isso. Quando ele sai de férias, tem uma substituta, mas que atua
Não certa dificuldade. Ritmo. Não é o ritmo dele, não, é bem diferente, óbvio. Né? Ela é assessora hoje, então atua de vez em... Nas férias do Flávio, ela atua na requisição de pagamento. Então, tem certa dificuldade, com razão. A mesma coisa que eu ia atuar como assessor hoje, né? Depois de anos já fora. Mas a gente tenta, né? A gente vai tentando, a gente vai empurrando. Mas é isso aí mesmo, Diego. A gente tem que... É aquilo que a gente fala, a justiça não para, né? E assim, é muito importante que vocês entendam que hoje tudo que o Diego falou é o que acontece na Justiça Federal, que é quem julga os casos, né, contra o INSS que não envolve acidente de trabalho, né? Porque se envolver acidente de trabalho é uma outra competência. Não é que o rito seja muito diferente, né? Mas os procedimentos são, né? Importante, inclusive, Camila, né? Importante, inclusive, que a gente tem adotado duas posturas aqui. A primeira é quando o processo é evidentemente de acidente de trabalho. A gente manda direto para a Justiça Estadual. A gente extingue, na verdade, esse processo por incompetência. A gente extingue. Quando ele não vem tão na cara assim, né? E nós fazemos a perícia médica, e na perícia médica se verifica, olha, é acidente de trabalho, aí a gente declina para a Justiça Estadual, até por uma questão de aproveitamento dos atos processuais. Bom, daí o perito, já tem uma perícia médica. Já tem uma perícia médica. Nós já gastamos, porque, lembrando, gente, isso é pago, tá? Os peritos médicos, eles recebem para fazer a perícia médica. Não é um valor, tanto que nem é tão atrativo, a despeito de ele não ter nenhum custo, né? Ele pode usar, inclusive, o prédio da justiça para fazer as perícias. Mas geralmente costumam usar o próprio consultório, né? Por facilidade dos médicos, eles preferem usar os consultórios deles, usam as secretárias deles para fazer. Tem todo um custo. Ele tem o custo dele, mas, por exemplo, se for fazer lá na justiça, a gente vai ter um servidor à disposição para fazer esse secretariado para ele. Então, assim, não tem custo, não tem retorno. Eu brincava com os meninos lá do Pará isso. Você vai receber isso, mas você não tem a consulta de retorno. Então, não é, né? Você não vai ter o retorno. Você não tem que ir atrás de cliente, de paciente, você tá ali com aquele... Enfim, mas... Então, ele recebe para isso. E aí, a gente entrega para a Justiça Estadual, a gente encaminha para a Justiça Estadual esse processo, diferente do processo que a gente já vê que é acidente de trabalho, aí a gente extingue, tá? Que bom. Diego, foi um bate-papo e tanto, né? Sabe? Eu acho que quem tava lá, quem tem processo tramitando na justiça, entendeu que é uma máquina aquilo, né? É difícil. Não que é uma engrenagem que engrena na outra e que assim vai colocando a máquina toda para funcionar. Que quando o advogado chega e fala assim, olha, vai demorar o processo de 1 a 2 anos, não é porque é má vontade do advogado e muito menos porque é má vontade da justiça, gente. Vocês entenderam que há um fluxo de processos, que há um fluxo de andamento desses processos dentro da justiça, que há carência de peritos, assim como existe na via administrativa também, né? Então, assim, não adianta vocês ficarem, às vezes, eu tenho certeza que isso acontece, Diego, de pessoas que têm processo, que ficam ligando lá na vara, mesmo com o advogado constituído, Sim. E que ligam para vocês e falam assim, meu processo não manda. Sim. Não é culpa do Diego e não é culpa do advogado. A gente tem que lembrar também, Camila, não digo burocracia, mas das formalidades legais, né? Temos prazos, aí entra no sistema do PJE, a gente tem prazo de leitura, tem uma coisa que eu não concordo, que é o prazo em dias úteis no juizado especial, que é uma coisa que vai contra o princípio básico do juizado, que é da celeridade. Mas, enfim, isso aí eu teria que brigar lá em Brasília e não adianta, né? Um outro exemplo, a questão do pagamento. A partir do momento que a gente expede o pagamento, tem um prazo que é burocrático, que é de 35, 40... Hoje está muito rápido, 35, 40 dias está pagando. Mas a gente costuma dizer de 45 a 60 dias. Diego, dá para agilizar isso? Não dá, porque eu mandei isso para o tribunal faz esse depósito numa conta judicial, está totalmente desvinculado da nossa vara. A gente mandou e aí são prazos burocráticos, não tem o que a gente acelerar. O que a gente pode acelerar é até esse momento de expedir, migrar, né, mandar, depois que o juiz assina, que a gente diz que migrou, depois que migrou esse pagamento para a via bancária, para lá para o tribunal vai fazer esse pagamento, enfim.
Mas são amarras burocráticas, prazos que a gente não tem para onde correr, né? Enfim, Diego, infelizmente a gente chegou aqui no final do nosso bate-papo. Coitados que pena, de vocês, obrigado. Que pena, né? Mas eu quero agradecer infinitamente, sabe, Diego? Porque isso que você fez hoje foi um serviço de utilidade pública, né? Explicar como é que funciona a justiça, saber que a justiça não é um bicho-papão, que servidor não é bicho-papão, que pelo contrário, vocês estão ali para assistir, para poder ajudar mesmo, né? Obrigado. Aqui em Vilhena, eu sou suspeita para falar, porque, como eu disse, nos 10 anos de atuação que eu tenho junto ao TRF, eu não posso dizer mal de nenhum servidor e de nenhum magistrado, porque eu sempre fui tratada com muita cordialidade por todos, né? Então, assim, a vara daqui eu digo que é é especial, né? Tem uma morada especial no coração, né? Embora eu brinque, né, que o TRF4 é arrojado demais, Sim. né? Porque tem umas decisões assim, né? Mas é como se o TRF fosse a casa da gente, né? Principalmente porque a gente advoga no previdenciário. E vocês aqui de Vilhena estão de parabéns. E eu não tenho palavras para te agradecer, Diego, por essa prestação mesmo de serviço público que você fez hoje, de contar como é que funciona o judiciário, como é que funciona a Justiça Federal. Camila, a gente tem que agradecer também o espaço, né? É sempre muito bom. Eu desde que cheguei aqui, e a senhora sabe bem disso, a gente tem tentado aumentar e fomentar as relações interinstitucionais, né? Então, desde que cheguei, a gente tem estreitado laços com o PRF, com Polícia Federal, com o Judiciário Estadual, que para mim é um pouquinho mais fácil, né? Com a OAB e com as partes. Então, as portas estão realmente sempre abertas, sempre abertas. Eu deixo o meu WhatsApp funcional lá para todo mundo, porque às vezes quer falar com o servidor, mas às vezes quer falar com o diretor, né? Não que eu vá dar Às vezes eu pego a informação do colega e repasso, né? Mas a pessoa às vezes quer falar com a direção, né? Por achar que é mais importante, por achar que vai saber mais. Não. Mas eu gostaria também de aproveitar e estender esses agradecimentos que a senhora fez a mim, mas aos meus colegas. A gente fala que acertam todos, estamos todos no mesmo barco. Então, quando um afundar, vai afundar todo mundo. Enquanto todos estiverem remando bem, estão todos andando bem. Então, não adianta um tá bem, não adianta um tá mal. A gente tem que estar sempre juntos, né? É um lema da nossa equipe. Então, queria estender esses agradecimentos e parabenizar a minha equipe, a nossa equipe lá de servidores terceirizados, de estagiários, de prestadores de serviço, os peritos, os oficiais de justiça, todo mundo. Sem eles, a nossa engrenagem não seria completa. E agradecer esse espaço, agradecer o convite. Como a doutora falou, estamos abertos aos convites para curso de cálculo. Rede social, Diego? Não tenho rede social. Eu não uso redes sociais. Poxa vida, Diego, como eu sou velho. Gente, quem quiser o contato do Diego depois para curso, tá? Pode me chamar no @doutora.Camila Domingos no Instagram, que eu passo o contato do Diego para vocês convidarem o Diego para os cursos, tá? Lembrando que esse sistema que ele falou da Justiça Federal de Cálculo, ele é um sistema que é uma mão na roda. Então, é de suma importância, principalmente para os jovens advogados que estão começando aí na carreira. Não, e eu tenho, já deixo também, Camila, aproveitando, aquele curso que eu dei lá em junho, eu tenho ele em PowerPoint ainda, tenho salvo ele. Então, quem quiser, pega o contato com a doutora Camila, eu mando esse curso, não tem problema. Você vai fazer outro presencial esse ano. Faço. Eu gosto de falar, eu gosto de aproveitar, de relacionamentos, eu gosto dessa coisa, né? Quem quiser vai ter que vir para Vilhena para poder assistir o curso do Diego. Vamos lá, então, tô dentro. Doutora, obrigado pelo espaço mais uma vez, obrigado à equipe aqui que colaborou com a nossa participação, obrigado mesmo. Agradeço você mais uma vez, Diego, e deixe lá a sua sugestão do próximo tema que você quer ver aqui no nosso podcast. Até a próxima conversa.